O retrospecto do Vila Nova fora de casa é melhor do que em Goiânia, onde venceu apenas o São Bento. Como visitante, ganhou do Botafogo e Brasil de Pelotas. Na sequência da Série B, Operário e Guarani pela frente, longe da capital. E a ideia é se apegar no retrospecto. 2 jogos fora de casa importante e 2 jogos que tem que buscar os 3 pontos, né? Independência dentro de casa ou fora de casa, a gente sai para buscar os 3 pontos. Então, são 6 pontos aí que a gente vai em busca. Então, espero chegar aqui em Goiânia com 6 pontos. A melhora do sistema defensivo também é motivo para buscar ajustes ofensivos. Eu acho que a equipe está um pouco mais concentrada também, né? Na verdade, a marcação bem mais da frente, né? Então, a ajuda dos atacantes também, que a bola chega um pouco mastigada lá atrás pra gente, facilita muito. Então, acho que é a parte do elenco todo, não é só de defesa não, o ataque também ajuda bastante na parte defensiva. Então, procurar não sofrer gol também esses 2 jogos fora de casa aí, que pode ter certeza que o nosso ataque começar a fazer gol. Jefferson fez gol contra o Brasil no último triunfo colorado e espera repetição da atuação. Com certeza, se for a mesma intensidade, a mesma pegada do jogo contra o Brasil de Pelotas, até contra o último jogo dentro de casa também, que eu achei que também não foi muito abaixo do que a gente fez contra o Pelotas. A diferença é que o time de Figueirense veio tudo atrás da linha da bola, e isso dificultou um pouco a nossa equipe de jogar. Então, espero que a marcação seja forte também fora de casa e procurar sair os gols também, né? Enquanto isso, Bruno Mezenga pode ser regularizado. A diretoria corre contra o tempo para tentar colocar o atacante à disposição na sexta-feira. Ele ontem participou do jogo treino contra o Anápolis. Foi. Mas é muito difícil regularizar, né? Porque o Vila já viaja quinta cedinho. Amanhã é o último dia. Amanhã é o último dia. Você corre o risco de levá-lo e não tê-lo. Aí na outra semana é semana cheia para pegar o Guarani num sábado. Fora lá também. Então, acho Mas qual que é esse risco? Melhor. De não ser regularizado. Transferência internacional, não tá na Turquia? Tá fora aí. Não. Ele estava no São Caetano. Tem um registro dele em um time da Tailândia, mas não tem nenhum jogo. Talvez ele tenha acertado, mas não tenha ido, né? Lá no Vila Nova não explicaram isso. Agora, o último time onde ele jogou foi o São Caetano no Campeonato Paulista, 4 gols em 9 jogos. Boa pedida. Deixa eu abraçar aqui, já vai tanto jogador que já perde a viagem mesmo, né? Que ficam no banco, um a mais, leva um a 19, menos. Não deu, vai com 18. Vai com 18. Né? O cara fica lá, assiste o jogo. Porque a opção que tem para a posição é o Bruno Mota, e o Bruno Mota não tá bem, né? Não tá. Se bem que o Marcelo até pode começar com o Bruno, porque a opção dele em colocar um cara de lado não foi boa contra o Figueirense. O Matheus Anderson não deu conta. Não Olha, deu. o Cabo vai Mas ter até que ponto vai dar o Bruno Mota, né, em relação ao Matheus Anderson? O Cabo vai ter que montar muito bem essa estratégia, estudando o adversário, porque lá dentro esse Operário é enjoado. Eles vão ferver. Eles não tinham ganhado fora, né? Ganhou do Criciúma. Isso. E lá dentro é difícil eles perder. Né? Lá dentro a torcida inflama, 8, 9 mil torcedores cantando o jogo inteiro. Parece jogo lá no Paraguai, no Uruguai lá. Então o Vila vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Brasil de Pelotas. Deixa eu aproveitar para abraçar aqui, Pasqueta, o Hélio, o Tião e o André, charado André Isaac. Grande Hélio, torcedor do Vila, galera lá no Jardim, Califórnia. Não perde um programa, o Hélio. Você conhece ele aí? Amigo do Esival. O Hélio? O Hélio, que amigo tava do com Esival. esse Val lá no jogo do Atlético. Ele. Gente boa demais. Gente boa, o Hélio. Assiste a gente aqui sempre. Ô Hélio, um abraço para você. Um abraço para o Cosme e a Valdeneide, acompanhando nosso programa em Senador Canedo. Olha. O Jefferson, que foi personagem da reportagem do Humberto Castro, André, tá dando conta? Tá, até certo ponto, sim. Não compromete? Não compromete, não. Ele é muito melhor do que o Felipe Rodrigues, né? Nossa. Então, e é um jogador que tem condições até de dar mais. Eu tô chegando à conclusão que o Vila também tem um problema. A dupla de volantes. Às vezes precisa de um pouquinho do suporte deles para que o Felipe Rodrigues e o próprio Romário apareçam um pouco mais no jogo. O Jefferson, né? O Jefferson e o Romário apareçam um pouco mais no jogo. Eu senti falta disso, por exemplo, no jogo passado. O Vila tinha a alternativa de jogar pelas laterais, porque o jogo estava muito congestionado pela equipe do Figueirense no meio-campo.
E o Vila não estava tendo essa oportunidade, talvez um pouco mais, estava faltando um pouco mais dos volantes. E olha que o Vila estava com 3, mas o Neto Moura estava mal e os outros 2 não estavam tão bem. Então eu imagino que o Jefferson ele tem condições até de render mais. E teve até jogos que ele rendeu mais do que agora. E eu acho que esse jogo fora de casa pode ser bom para o Vila, que pode ter aquela característica do jogo de Pelotas, em que o time da casa parte para cima e o Vila Nova tenta jogar nos contra-ataques. Mas é um cenário preocupante, bicho, porque embora o Vila tenha vencido mais fora de casa, mas vai pegar 2 times. O Guarani esses dias ganhou do Bragantino. Tá crescendo. Você disse que o Operário é encardido. E o cenário preocupa, porque o Vila pode voltar desses 2 jogos dentro da zona do rebaixamento. Tem muito time ali atrás com 2 pontos a menos. Eu tô olhando o lado vazio do copo. Sim. Né? Mas o Operário também vai ter que se preocupar com o Vila. Esse pessoal teve semana passada lá em Pelotas e ganhou o jogo. Eles estão jogando melhor fora do que lá em Goiânia. Lá em Goiânia só ganharam 1. Aliás, é o tema da matéria. O Vila tem 3 vitórias. 1 em casa e 2 fora. Né? Então, eles têm que olhar também essa questão. Eu acho o seguinte, do meio para frente, Joseph, Ramon, Alain Mineiro, Matheus Anderson, o Maílson e o Robinho. Olhando agora o lado cheio do copo, Pasquetto. Por exemplo, o Vila Nova ganhou do Brasil de Pelotas, onde é tão difícil jogar do Botafogo quanto em Ponta Grossa. Exato. Jogar lá no Bento de Freitas é tão difícil quanto jogar no Germano Krieger, o estádio lá de Ponta Grossa. E depois empatou com o Figueirense. Ruim, mas se você olhar que o Figueirense só perdeu fora de casa para o Bragantino, líder do campeonato, aí você vê que empatar com o Figueirense não é uma situação anormal. Até porque o Figueirense era, até dia desses, um time de Emerson Maria, o rei dos empates. Então, aí partimos do seguinte princípio. Se fosse ao contrário, empatou lá em Pelotas e ganhou do Figueirense, seriam os mesmos 4 pontos. Mas o clima ia ser diferente. Mas o clima seria diferente. Você pode ter certeza. O clima seria diferente. Então, por que o clima não é desse jeito? Você ganhou 4 pontos nos últimos 2 jogos. E antes desses 2 jogos, teve o América Mineiro. Empate. Ruim demais o empate aqui, né? Mas se você for somar na estatística, são 3 jogos sem perder. Não, mas depois do América ainda teve Curitiba e Bragantino. Teve o Curitiba, tá? 2 derrotas. 2 derrotas. Você tem que contar de 2 jogos para cá. Uma vitória, um empate, e o Vila não sofreu gols. Não sofreu nesses 2 jogos, exatamente. Não sofreu gols. Porque vinha sofrendo em todos os jogos. Mas, André, você voltaria ao Alain Mineiro? Voltaria com a bolinha pequenininha que o Neto Moura jogou no jogo passado. O Neto Moura tem que sair e tem que voltar ao Alain Mineiro. Eu tinha voltado com o Alain Mineiro no jogo anterior. E acho que a comissão técnica acertou em não levar ele para Pelotas, porque, veja bem, o Vila jogou na sexta, né? No sábado, contra o Bragantino, 7 da noite, isso. No domingo, um leve treino viajou. Na segunda, leve treino lá em Porto Alegre, terça jogou com o Brasil. Quarta voltou. Quinta, leve treino, porque foi 48 horas. Então só aí são 5 dias. Então o Alain não tinha que ter ido mesmo, não. Contra o Brasil, fica aqui, condiciona fisicamente. Mas depois, contra o Figueirense, que vem de vitória também, né? Aí o treinador não quis arriscar. Mas o Alain não tem um cara do nível dele dentro do elenco, tem que jogar mesmo. Agora, se ele não for para esse jogo, eu vou começar a suspeitar desse afastamento dele. Que tem caroço no angu? Eu vou achar que tem caroço no angu. Porque até agora eu estou achando normal, porque o jogador foi se condicionar fisicamente, deve ter perdido a forma física por algum motivo que a gente não sabe qual. Se foi por causa do Vila, se foi por causa dele mesmo, mas o certo é que era evidente de que ele não estava do mesmo jeito. Eu acho que isso foi bom para ele, eu tenho esse pensamento. Mas agora, se ele não embarcar com a delegação para esse jogo aí, eu vou ficar muito desconfiado. E ele é muito profissional. Um dos primeiros a chegar. Teve jogo treino lá segundo ele participou, tá se entregando, tá querendo. Ele participou apenas de um tempo, porque de manhã já havia treinado. Isso. Bom, isso é bom. O que programaram para ele... Não, tá fininha. Não sei se essas imagens são atuais, Humberto. Não vamos nos comprometer, não. Até penso que não são, porque o Vila tem fechado os treinos.
As de ontem são atuais. Se o pessoal puder colocar, pegar nos arquivos de ontem, pessoal, do programa... Isso é de ontem? Não. São de arquivo. Não. O Vila Nova tem fechado os treinos e tem prejudicado bem o nosso banco de imagens. Mas nós vamos rompendo mesmo assim. Mas ontem estava aberto. Ele correndo com o Mezenga, está na matéria. Pois é. Não, mas tem imagens Vila Nova de ontem. É só o pessoal puxar e aí vai dar pra gente dar uma olhada. Trotezinho em volta do campo. Exatamente. O pessoal vai colocar aí. Agora, a coletiva do Cabo é amanhã à tarde, antes do treino. Então amanhã a gente vai ter uma resposta. Claro. Se o Alan vai ou não embarcar na quinta de manhã. Mas tem que ir, o Neto Moura não jogou nada aí. Não é possível. Não tem opção, ele não tem opção. Uma questão de... Talvez até ele possa manter o Neto Moura e colocar o Alan Mineiro. E tirar alguém lá da frente. Também tirar, por exemplo, o Matheus Anderson e deixar fazer um quadrado ali no meio. O Robinho, ali. Né? Fazer um quadrado ali. Pôr o Maílson e Robinho. E é uma alternativa, até porque o Matheus Anderson também não foi bem no jogo. Bom, quando o pessoal tiver ok, é só posicionar que a gente chama. E pelo tanto que ele ganha, Pasquetto, pela importância que ele tem, agora tem que colocar ele para jogar.